Bem, pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre diferenças entre meliponário urbano e rural, a aquisição de enxames, os predadores e os principais cuidados nas abelhas. Esses pontos são importantes falar porque nós já falamos da alimentação, já falamos de outros pontos, mas o que acontece geralmente nessa época, nós estamos chegando já na metade do ano, e começa já a diminuir o período de chuvas. E vai chegar o período das floradas, das flores. Então, nessa época, começa já a explosão de vida. As abelhas começam a se multiplicar. E com isso a gente precisa ter algumas informações de como fazer esse manejo dessas abelhas nesse período. Também nesse período que nós vamos ter a maior liberação de enxames, porque alguns enxames vão fazer enxameação, que esse é um processo natural de multiplicação desses enxames. E além disso, nós vamos ter também o período de fartura. Então as abelhas vão começar a coletar pólen, então vai ter maior entrada de pólen nas colmeias e também a maior entrada de néctar, e consequentemente maior produtividade de mel, né? Então, começaremos falando um pouco sobre as diferenças entre meliponário urbano e rural, porque às vezes as pessoas me perguntam se é possível criar abelhas em casa, quando na verdade é possível sim. E aí a gente tem que explicar quais são as abelhas que nós podemos criar em casa. Primeiro, a abelha, que aí a maioria das pessoas pensam, é que toda abelha tem ferrão. Na verdade, todas as abelhas têm ferrão. Só que as abelhas nativas apresentam um ferrão atrofiado. Então, quando a gente fala abelha nativa, abelha indígena, abelha sem ferrão, a palavra abelha sem ferrão é um termo que não deve ser muito utilizado, porque na verdade é um termo que ela tem ferrão, mas é atrofiado. Mas para facilitar a gente fala que é uma abelha sem ferrão. Então, para o meliponário urbano, né, se você quiser criar abelhas, você vai ter que criar abelhas nativas no quintal de sua casa, na sua residência, e até algumas pessoas criam também em apartamentos. E é preciso conhecer qual é a abelha que você vai trabalhar em casa. Então, você pode criar abelhas pequenas, médias, né, até um pouco grande, né, se a gente for imaginar. Se a gente quiser... abelha grande seria uma abelha, por exemplo, a abelha o mangangá, né? Então, o mangangá é uma abelha grande, que muitas vezes as pessoas confundem pensando que é um besouro, um grande besouro. Na verdade, é uma abelha. E aí a gente tem que pensar o seguinte, qual é a abelha que nós vamos criar? Então, você pode criar... Existem já algumas abelhas que são... que já... uma questão de adaptação, elas já se adaptaram tão bem às cidades que é provável que você já tenha essas abelhas no quintal de sua casa e muitas vezes você não tem conhecimento sobre essa abelha. Uma bem comum, que é muito fácil da gente encontrar, é a abelha mosquito, a plebeia. Então, às vezes, numa parede de casa, num muro velho, assim, um pequeno furo na parede, você já encontra essa abelha. Então, é preciso ter um olho clínico, né, de ser observador e observar essas paredes, até mesmo na parede de casa, a parede do vizinho, alguma coisa assim, algum ponto, às vezes um pequeno orifício numa árvore. Então, você começa a observar esses insetos saindo, pequenos insetos saindo do pequeno orifício. Além disso, é uma característica dessa espécie é que na entrada dessa colmeia você vai encontrar mais de uma abelha. Então, geralmente é 2, 3 abelhas na entrada. É uma característica das trigonas. Então, a plebeia é uma trigona. Então, essa abelha é facilmente você encontrar nos centros urbanos. É uma abelha que produz mel em pequena quantidade, mas produz mel. É um mel saboroso, ele tem um sabor um pouco azedinho, lembrando como se fosse um limão. Então, é uma característica dessa espécie que você pode criar em casa sem problema nenhum. E provavelmente você já tem em casa. Outra espécie que você pode criar também é a abelha jataí. Então, a abelha jataí é uma outra espécie muito interessante, muito procurada para ser criada em casa. E aí, vamos fazer um parênteses sobre dessa espécie, porque muitas vezes as pessoas
veem os vídeos na internet, principalmente de pessoas que criam na região sudeste da abelha jataí, que consegue tirar mel dessa abelha jataí e que pode utilizar, que o mel é saboroso, é um mel sadio, é um mel bem característico. Só que as abelhas jataís nossas aqui, eu crio as jataí há uns 3, 4 anos e eu nunca tirei mel delas. Eu tenho mel, mas não tiro delas, porque ela produz pouco. Então, é provável que nossas abelhas jataís daqui, elas têm alguma característica diferente das abelhas jataís da região sudeste, porque a gente não consegue encontrar grandes quantidades, apesar que encontra na literatura, encontra nesses vídeos, muitas vezes as pessoas dizendo que consegue captar, né, até meio litro de mel de jataí. Mas eu nunca tirei mel de jataí. Então, é algo a ser estudado, é algo a ser observado sobre essa espécie. Essa espécie é muito boa de se criar em casa, é uma espécie muito boa. Ela tem um raio de ação de 300 metros, né? Então, a abelha mosquito, se você for criar, você vai ter que pensar também no tipo de quais são as plantas que você vai encontrar ao lado da sua residência e que vai ter condições de alimentar essas abelhas. A abelha canuda é outra abelha também interessante, mas ela já tem um comportamento já um pouco diferenciado. Ela tem um comportamento em que ela pode dar pequenas beliscões. Não? Você vai mexer nessas abelhas, elas podem vir ter uma reação, uma defensividade e vir dar uns beliscões, umas pequenas mordidas. Então, tem que observar aonde você vai criar. Então, se você tiver essas abelhas próximas de criança, você pode, inclusive, dar um susto numa criança, né, por causa desse comportamento. Ela não vai fazer mal, né, mas você pode dar um susto para uma pessoa que não tem o hábito de criar essas abelhas. Mas é uma abelha também muito boa produtora de mel, né? Alguns pesquisadores, algumas pessoas que já têm experiência com essa espécie, consideram ela que consegue produzir uma quantidade de mel tão boa em quantidade e qualidade da uruçu. Então é preciso também uma observação sobre essas abelhas. Outras abelhas que nós podemos criar também é a moça branca, a mané de Abreu, né? Essas abelhas são das frisomielitas, elas apresentam uma colmeia também pequenas, né? Ela lembra um pouco a jataí, tanto é que no tronco evolutivo das espécies, elas provavelmente tiveram um ancestral comum, né? Então elas têm potencial também de ser criadas como meliponário urbano. Já as urussus é um pouco mais complicado, você pode criar, só que a gente tem que fazer algumas ressalvas, que, por exemplo, se você criar uma urussu num apartamento, que ela pode, se você observar o comportamento dessa espécie na natureza, ela tem uma característica que ela vai colocar os seus ninhos em árvores grandes, um porte alto, então de 15, 20 metros de altura. Então dificilmente você vai encontrar um enxame de urussu numa árvore baixa. Não vou dizer que não vai encontrar, mas é muito difícil. Então, por isso que é muito difícil você encontrar um enxame de urussu nativo, porque ela vai estar numa altura muito alta nas árvores e que você não vai conseguir enxergar. Muitas vezes você encontra quando uma árvore dessa tomba. Então você vai fazer vai dar uma olhada nessas árvores e geralmente você encontra algumas abelhas. E aí é um ponto que nós vamos falar mais na frente sobre a aquisição de enxames. Então é a forma também de você fazer retirada desses enxames. Então quando você pega um enxame de urussu e leva para casa, você tem que saber o comportamento dessa abelha. Ela tem um comportamento de coletar resinas. Então ela pincela, digamos assim, ela marca a caixa todinha com essas resinas. Então imagina você estar num apartamento, parede bem bonitinha, toda branquinha, no terraço do seu apartamento, e de repente vem a abelha urussu e traz essa resina. E vai, digamos assim, não vai melar, né? Ela vai sujar, digamos assim, que na verdade não é sujeira, é o comportamento dela. Ela está se adquirindo o seu comportamento normal de proteger, né, com resinas, contra predadores, tudo. Então, quando você coloca na parede, digamos assim, perto da parede, ela vai sujar também a parede. Então, você, sabendo desse comportamento, você tá ciente que não é um comportamento estranho, quer dizer, é um comportamento normal.
Mas uma pessoa que vai visitar seu apartamento pode achar, inclusive, que você é uma pessoa que descuidada, que está sujando, que não preza na limpeza da sua casa. Então é preciso também ter essa informação. Então, você pode criar a abelha urussu também. Outro ponto interessante é aonde você vai criar essa abelha urussu. Diferente da jataí, das frisomielitas, da mosquito, que tem um raio de ação de 300 metros, mais ou menos, a urussu pode chegar a 1 km, diz até 2 km. Então é preciso saber qual é a florada que tem ao redor dessas abelhas. Porque ela pode crescer, ela pode entrar com entrada de pólen, ela pode ter uma população forte, mas ela pode não ter condições de depositar mel. Então você vai conseguir multiplicar esse chama, mas você nunca vai ter condições de ter produção de néctar, de pólen, néctar e, consequentemente, o mel. Então é preciso ter ciência disso. Mas se você tiver, geralmente as pessoas que criam essas abelhas no quintal de casa ou nos apartamentos são pessoas que querem preservar essas abelhas e que gostam dessas abelhas. E por que não dizer que essas abelhas são consideradas também como animal pet? Então as pessoas criam as abelhas também como animal de estimação, né? E é uma tendência, né, que nós estamos observando que muitas pessoas estão criando abelhas para preservação e como animal de estimação. Essas mesmas abelhas que nós falamos, e se nós pegarmos elas e levarmos para o meio rural, o comportamento é um pouco diferente. Eu mostrei em outros vídeos, mostrei um modelo de caixa que era um modelo ímpar, que é um modelo vertical. Para o modelo urbano, eu considero, para mim, minha observação, eu recomendo ela, porque você vai ocupar menos espaço e você vai ocupar o espaço vertical. Só que num meliponário rural, muitas vezes as pessoas criam as abelhas na varanda, na beiral dos telhados. E aí, muitas vezes, esse tipo de caixa, as pessoas substituem por um modelo nordestino, que é um modelo horizontal. Então, é uma forma, muitas vezes no interior a gente encontra muito mais esse modelo de caixa ou os cortiços, né? Então, são essas diferenças que nós encontramos entre essas caixas em meio urbano e rural. Outro ponto é que a caixa horizontal, ela ocupa, claro, um espaço maior, as pessoas lembram muito os cortiços, e aí você vai lembrando essa parte social, essa parte histórica da pessoa que está no meio rural. Então, na hora que a gente vai mexer com essas abelhas, pessoal, aí a gente vai falar de outro ponto, é como adquirir esses enxames. Então, seria o ideal que você comprasse esses enxames de pessoas que já criam essas abelhas, porque você já vai comprar com pessoas que vão vender esses enxames, inclusive vai dar orientação sobre esses enxames. Então, na verdade, você vai ter uma boa conversa com esses meliponicultores, esses criadores, que vão dar uma orientação para você. Outra forma é captura de enxames, e aí a gente já falou em um outro vídeo, mostrando a questão da isca, com garrafa PET, né, que você coloca um atrativo, e esse atrativo faz com que haja a captura de enxames, muitas vezes de jataí, abelha mosquito, frisomielitas, que vão entrar nessas caixas, nessas garrafas, e depois você pega e bota em umas caixas racionais. E outra forma é os resgates, que aí no caso, como falei, de uma árvore, por exemplo, que tombou, você vai lá, encontra uma abelha, você tira essas abelhas dessas árvores e bota em caixa. Um ponto que nós temos que dar atenção é que você só vai fazer o resgate se as abelhas realmente tiverem necessidade. Então, por exemplo, uma parede, você sabe que aquela parede vai ser removida. Então você vai lá antes, resgata essas abelhas e bota em caixa. Se não, deixa essas abelhas lá então. O time que está ganhando não se mexe, então você deixa lá. Eu, por exemplo, eu tenho abelha mosquito em casa, eu tenho enxame há mais de 15 anos na parede de casa. Então eu não tenho necessidade de fazer remoção. Deixa lá, porque todo ano ela vai soltar enxames. Então eu posso colocar iscas, inclusive no quintal da minha casa hoje, e esses enxames, eles tenderão a entrar nessas caixas, nessas armadilhas, e aí eu pego e boto em caixas racionais. Falando um pouco de predadores, que aí tem que falar, inclusive, que o próprio homem é um predador, porque quando nós falamos em vídeos anteriores, a questão do meleiro, que o cara tira o mel e deixa as abelhas se virando, é uma pessoa que é um predador, ele está consumindo mel, mas não está importando na questão da sobrevivência dessas abelhas. Nós temos que pensar também que existem outros tipos de predadores
que aí depende do tamanho e da altura que você vai colocar essa caixa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um manejo de uma caixa, e uma abelhas, que sempre tem abelhas que são jovens, que não têm condições de voar, elas podem ir para o chão. E muitas vezes a lagartixa ou o sapo que está próximo, elas vão lá e vão comer esses insetos. Então, você precisa ter consciência disso. Então, de acordo com o tamanho, da posição da caixa, esses animais vão lá e vão fazer a coleta desses insetos e vão consumir, que é algo natural, que está com fome, né? São predadores naturais, mas é preciso prevenir sobre isso. Lagartixa é um animal interessante porque ela sobe na caixa, ela sobe na parede. Então, muitas vezes, ela vai na entrada da colmeia e fica esperando que a abelha chegue para poder pegar. A lagartixa, às vezes o pessoal acha que ela é besta, mas ela não é besta, é inteligente. Ela espera que a abelha chegue. Então, a abelha que está chegando, ela chega com pólen e com néctar. Então, ela pega o pacote completo. Então, ela fica na entrada e aí você precisa fazer alguns mecanismos que já foi falado, inclusive, na entrada, com as proteções, para evitar que a lagartixa chegue e pegue essas abelhas que estão chegando. E um ponto que nós temos que falar nessa questão desses predadores, o principal que nós temos que falar, é a questão dos forídeos. Os forídeos, ele vem com um nome diferente, ele vem do grego chamado grego fóridas, que significa ladrão. É uma pequena mosca, que lembra muito a mosca das frutas. Ela entra na colmeia, se tiver um cheiro, por exemplo, um cheiro das abelhas, o pólen das abelhas nativas, é um cheiro muito azedo, ele fermenta. Então, ele lembra muito um cheiro de vinagre. Então, se ela estiver exposto a esse pólen, é uma forma de atração. Esse forídeo vai tentar entrar. Muitas vezes a abelha não tem condições, porque a quantidade de forídeos é muito grande, e o forídeo muitas vezes é mais rápido que a abelha. Ela entra, ela vai fazer a postura dentro dessas colmeias, e se você não prestar atenção, principalmente em enxames novos ou que foram recém-resgatados, você pode ter uma infestação de forídeo dentro dessas colmeias, e sem brincadeira, com 24, 48 horas é capaz de você perder todo o enxame, porque ela vai fazer a postura, vai criar essas larvas, e essas larvas vão comer todo o material. Inclusive, quando você abre a caixa, você vê um cheiro muito forte, lembrando como se você tivesse um material apodrecido. Então é preciso ter muito cuidado. E como a gente vai prevenir o forídeo? Antigamente, você encontra ainda relatos de o pessoal utilizar saleiro com vinagre. Isso a gente não usa mais, porque o lugar de afastar, hoje a gente sabe que na verdade está atraindo. E aí vira como se fosse uma bomba mesmo de forídeo dentro de uma colmeia. Então, pelo menos eu não recomendo a utilização de vinagre. Então, uma forma se você tiver essas colmeias próximas de algumas plantas, por exemplo, jambo, azeitona que cai e manga, e fica cheio daqueles insetos ao redor, então evite, faça a limpeza, remova essas frutas que estão lá no chão, porque evita também a entrada desses forídeos de outras moscas próximas. Trocar a posição da caixa. Se você tiver uma colmeia num local que você sabe que tem condições de atrair forídeos, na hora que você fizer uma divisão, afaste essas colmeias desse local. Leve para um outro local que você não vai ter forídeo, para evitar pelo menos uns 3 dias, que é uma forma de a abelha se organizar, de fazer a limpeza, se reestruturar, e depois você pode trazer de volta, né? E pegar campeiras de caixas fortes. Então, se você pegar um disco de uma colmeia, pegue campeiras de uma caixa forte, porque você vai estar aumentando a quantidade de abelhas presentes naquela colmeia. E tendo muito mais abelha naquela colmeia, elas vão ter condições de brigar com esses forídeos. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber nossas notificações.